Eu vim de outra dimensão, mas entrei em uma profissão que todos evitam. Desde que eu grite o nome de um invocador, posso despertá-lo com sucesso. E no dia do meu exame nacional, eu silenciosamente invoquei o Imperador Qin, Ingzen. No entanto, fui zombado pelos colegas como o mais inútil dos fracos. Eles até organizaram um ataque pessoal coletivo contra mim. E ainda fizeram o Zen se ajoelhar publicamente para admitir a derrota para o espadachim. Apenas porque o jogo deste mundo irá se fundir com a realidade. E as feras ferozes sonham em dominar diferentes humanos. Mas é possível obter um status extraordinário através do exame nacional. No entanto, a história cultural do novo mundo de Lan apresenta lacunas. Sem saber nada sobre a rica cultura histórica da China. Portanto, ao longo de centenas de anos, ninguém conseguiu decifrar a vida do 001. E eu apenas olhei uma vez e soube que era água clara. Nesse momento, o velho no altar de despertar gritou: "Próximo, casal da turma 3. Por favor, coloque a mão no altar de despertar para realizar a cerimônia de transição." Então coloquei a mão sobre o aviso de despertar. Senti a consciência do corpo se desprender completamente. E diante de mim surgiram centenas de estátuas de profissões. Junto com isso, veio um som gelado. "Por favor, escolha sua profissão." Não hesitei nem um pouco e escolhi diretamente o invocador. Embora o conhecimento seja forte, mas pode ser mais forte do que a profissão dos ancestrais? Já que a invocação número 001 é Qin Shi Huang. Quem são então 002 e 003? Qin Huang, An Wu, Tang Zong e Hongwu se reuniram. Não seriam os 4 maiores imperadores da história do reino de Hong? Além disso, o invocador não é apenas forte em relação à ex-esposa, mas seu potencial de crescimento futuro é ainda mais aterrorizante. Minha consciência parecia estar sendo arrastada para o longo rio da história. As imagens à minha frente piscavam incessantemente. Acima dos olhos do dragão puxados por 9 dragões negros, um imperador vestido com um manto de dragão negro se erguia orgulhosamente no mundo. Sob seus pés flutuam bilhões de seres vivos. Atrás, uma inscrição em selos é levantada. Um nome forte e vigoroso brilha intensamente. O jovem de espírito vibrante abre o terceiro olho. Em suas mãos, a lança de 2 lâminas está fria, apontando para o local onde está o céu. Eu reconheci surpreendentemente suas identidades. Esta é a volta da minha consciência. Um brilho de excitação passou pelos meus olhos. Eu não só posso invocar o Imperador Qin, mas também posso enviar vidas. Talvez minha profissão mude para Mestre Divino. Isso se encaixaria melhor. E naquele momento, no campo de despertar, viu-se uma luz dourada brilhando durante o despertar. Mas a sombra do símbolo da profissão ainda não se manifestou. Os professores na sala de transmissão ao vivo e no local. Os colegas estavam todos admirados. E de acordo com experiências passadas, quanto mais lento o tempo de manifestação da sombra, mais forte é a prova de que a nova profissão é poderosa. E ao lado, Huang Yisha estava sentado em seu lugar. Bebeu um gole de chá tranquilamente, estável como um cachorro velho. Se Qin Yu conseguir bons resultados, o título de professor sênior dele estará garantido. Não sei quanto tempo se passou. Huang Yishan, com as pernas cruzadas, começou a ver claramente a minha sombra profissional. Era um livro aberto. Parece que em sua carreira de professor, nunca viu um aluno que tenha mudado para essa profissão marcada. Mas parece um pouco familiar. Parece que vi isso em algum lugar no próximo segundo. Huang Yishan, no entanto, cuspiu um gole de chá. Caramba! Caramba! Invocador! Nesse momento, Huang Yishan segurou o peito. O sangue subiu à cabeça. Quase vomitou sangue velho. O que mais você estava fazendo? Por que não despertou a percepção? Parece que não tenho esperança de promoção e aumento. E milhares de professores, alunos e pais abaixo do palco. Todos mostraram expressões de choque e espanto. Sala de transmissão ao vivo. Mais de 1 milhão de espectadores que estavam assistindo a isso rapidamente. A chuva de comentários que antes era como uma onda furiosa, parou abruptamente. É evidente. Eles ficaram todos surpresos com a minha escolha de invocador. Ficaram completamente atordoados. 4 garrafas. É surpreendente que ainda haja pessoas escolhendo a profissão mais inútil reconhecida. Depois de alguns segundos, todos finalmente voltaram a si. Os espectadores na plateia riram freneticamente. Ele realmente escolheu o invocador. Ele quer ficar segurando este manual de invocador para ficar na frente da escola como um mascote? Eu sugiro que todos orem por essa criança. Espero que ele morra rapidamente na masmorra. Ao mesmo tempo, Li Qingjian, que tem um pequeno bigode, ao ver essa cena, também estava com uma expressão de erro. Pensava que iria trazer para a escola um gênio da profissão de combate. Não esperava que tivesse se enganado. E na plataforma de despertar, eu abri os olhos e forcei-me a controlar a emoção interior, olhando ao redor. Como era de se esperar. Agora todos olham para mim.
como se estivessem olhando para um morto-vivo. Apenas porque a pessoa conseguiu mudar de classe, passou por um novo dungeon no mesmo dia. Caso contrário, será eliminado. A dificuldade do dungeon está ligada à categoria da profissão. Os dungeons de profissões de combate são os mais difíceis. Invocadores não têm chance de completar. Portanto, ninguém acredita no casal. Acreditam que ele definitivamente morrerá lá dentro. Quanto a isso, minha atitude é calma. Quanto mais arrogantes eles ficam agora, mais medo eles terão depois. Neste momento, Zalkairui se aproximou de mim com uma expressão triste. Ai, se você morrer, quem vai trocar materiais de estudo comigo depois? Ele disse que tirou um anel do bolso. Isso é um equipamento de defesa que meu pai comprou para mim vendendo a casa. Talvez isso te ajude a sobreviver. Nesse momento, Bai Huolin também reprimiu suas dúvidas interiores. Me entregaram um papel flutuante. Este é o símbolo do trovão roxo. É o equipamento mais forte que eu tenho. Pode liberar 3 raios. Olhando para eles, uma leve sensação de calor surgiu em meu coração. Mesmo que toda a opinião pública aponte que eu vou morrer, mas Zalkairui e Bai Huolin ainda assim me deram o equipamento. Vocês dois podem pegar o equipamento de volta. Eu não preciso. E além disso, não só não vou morrer, como também vou conseguir o primeiro lugar no modo de conclusão rápida do dungeon. Isso é perto daqui. O vice-presidente da turma 3, Ma Yun-Tao, mostrou um sorriso sarcástico. Eu acabei de me transformar na poderosa profissão de mecânico. Eu queria aproveitar a oportunidade para rebaixar o casal, para que ele soubesse a diferença entre nós. Parece que agora não há necessidade disso. É o diretor pegando o microfone. A cerimônia oficial de transição de profissão terminou, e agora vem a parte da corrida do dungeon. Os 3 primeiros a completar o dungeon mais rápido poderão ganhar uma bolsa de estudos de 1 milhão e uma escolha de equipamento de profissão. O campeão pode receber um prêmio misterioso adicional da escola. O público ouviu tal recompensa, e ainda houve transmissão ao vivo de todo o evento. Instantaneamente, gritos de entusiasmo começaram a ecoar. Todos estavam determinados a lutar até o fim, avançando para a batalha. Em breve, eu e milhares de estudantes também desaparecemos do lugar. Ao abrir os olhos, vi à minha frente uma cidade em ruínas. As ruas estavam em chamas. O chão estava coberto de corpos desconhecidos esmagados. Cadáveres de criaturas. Nome da missão: Ruínas do Vazio. Tarefa: sobreviver mais de 3 horas nas ruínas garante a conclusão. Quanto mais inimigos houver na missão, maior será a pontuação de avaliação. A pontuação afeta as recompensas de conclusão e os pontos de experiência. Nota: uma presença aterrorizante habita este lugar. Não o incomode. Caso contrário, algo que você vai lamentar por toda a vida pode acontecer. Eu olhei para as informações que surgiram e fiquei pensativo. Eu realmente preciso sobreviver por 3 horas. Muito tempo, então eu vou acabar com todas as criaturas aqui. Isso deve contar como uma conclusão, certo? Então, vamos fazer isso. Não andei muito e já encontrei 3 criaturas completamente brancas, com 2 metros de comprimento, atraindo assassinos. Eu abri diretamente o livro de invocação de meio espírito. Pronunciei o nome anotado para invocar Qian Xiu. Em nome do invocador, eu desperto sua alma adormecida. Torneze real, Qin Huang Ying Zen. Em um instante, uma onda de energia poderosa como a do céu se espalhou. Varreu uma área de dezenas de milhas. Aqueles 3 monstros inquietos foram imediatamente varridos para longe. O livro de invocação brilhava com luz dourada. Condensou-se na palavra amor. O céu e a terra mudaram de cor e um trovão ecoou. E este espaço estava tremendo loucamente. Alguns segundos depois, o céu foi brutalmente rasgado por uma fenda. Uma enorme cabeça de dragão apareceu. Sua presença era aterrorizante. O dragão negro emanava uma aura demoníaca. Não é um dos 9 dragões negros? E a terceira cabeça do dragão negro se estendeu, mostrando sua cabeça feroz. O dragão do leste massacra, enquanto o do oeste causa mortes e ferimentos nas bestas ao redor de Osaka. Foi então que eu vi, não muito longe, uma besta que conseguia resistir ao corvo, com penas negras por todo o corpo. Uma besta com corpo humano e cabeça de corvo estava pairando no céu. Não, isso não é possível. Como você poderia saber daquela história destruída? E a luz roxa envolveu seu corpo, transformando em nada. Ao mesmo tempo, um som de notificação soou ao meu ouvido. Você completou uma missão secreta impossível. Sentindo um grande poder descendo, a masmorra estava prestes a se quebrar. Seu nível de avaliação é S. Você receberá uma recompensa: 200 pontos de experiência e o título de aventureiro. Recompensa oculta: o cálice do apóstolo. Isso é tudo? Eu ainda não vi o rosto do Imperador Qin. E agora apareceu a 4ª cabeça do dragão. A masmorra foi destruída antes mesmo de começar. Da boca daquele pequeno corvo, obtivemos uma grande quantidade de informações.
A história de Langshin foi destruída. A esperança da Waxia deve ser o invocador. Embora esta jornada pelo dungeon tenha sido simples, também revelou um canto misterioso deste mundo. Preciso voltar e organizar tudo direitinho. Na sala de transmissão da escola. Vocês acham que esse casal tem alguma chance de completar o dungeon? Impossível, né? Se esse cara realmente conseguir passar, eu vou direto limpar o banheiro feminino da escola. Vamos parar de discutir sobre esse palhaço. Vamos esperar para ver quem vai passar primeiro. Não sabemos quem vai sair primeiro, mas eu aposto que o primeiro a morrer será o casal. Ha 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 ha. Os nomes do casal estão flutuando incessantemente no chat. A sala de transmissão imediatamente se encheu de uma atmosfera alegre. E os líderes da escola estavam todos com expressões cabisbaixas, todos com rostos desanimados. Nesse momento, uma sombra apareceu na saída. Isso deixou todos os presentes perplexos. Isso foi apenas 5 ou 6 minutos após o início do dungeon. Como ele saiu assim? E o novo mapa para iniciantes que foi completado mais rápido no mundo. O recorde é de 45 minutos. Até hoje, em 30 anos, ninguém conseguiu quebrar esse recorde. Até hoje, este estudante completou em apenas 5 minutos. Não sei de quem é o prêmio nesta sociedade. Enquanto os líderes da escola esticavam o pescoço para ver claramente o rosto daquele estudante à distância, todos estavam com expressões de incredulidade. E os espectadores da transmissão ao vivo começaram a colocar pontos de interrogação. Por que seria ele? Não se sabe de quem foram os gritos de alunos e professores. Quebraram completamente o silêncio anterior, ao me ver brilhar sozinho no palco. Li Qingjian tirou os óculos de lente única. Esfregou os olhos com força. Estava incrivelmente chocado. Você não só não morreu, como também completou o mapa para iniciantes de forma abrupta. E até quebrou um recorde de velocidade que estava guardado há anos. Isso é simplesmente o auge dos gênios. Nesse momento, a sala de transmissão explodiu completamente. O número de pessoas online ultrapassou 5 milhões. Muitos críticos, para não se contradizerem, começaram a questionar freneticamente o desempenho do casal. Um inútil. Como é possível completar todos os chefes do dungeon em 2 minutos? Esse garoto com certeza está trapaceando. De acordo com as regras da escola, os jogadores que trapacearem devem ser desqualificados e devem ser expulsos da escola. Não estou surpreso com isso, mas disse calmamente: você tem provas de que eu trapaceei? Tem alguma evidência? Neste momento, Jin Wenjun sorriu desdenhosamente e disse: eu sou o diretor. E também sou o juiz desta competição. Na escola, tenho o poder de lidar com os alunos. Porque o que eu digo é a verdade. Assim que essas palavras foram ditas, a intenção de atacá-los ficou muito clara. Embora as regras estejam claras, geralmente, quando um aluno é pego trapaceando, é apenas uma chamada para os pais. A escola apenas faz uma crítica formal. Mas Jin Wenjun imediatamente pediu a expulsão do casal. Naturalmente, ele tinha seus motivos. O prêmio misterioso que o diretor dará ao primeiro colocado é um equipamento de alta qualidade adequado para a profissão de mecânico. O vice-presidente da turma 3, Ma Yuntao, não apenas a profissão de mecânico, ele também é seu sobrinho. De fato, não importa qual mundo, todos têm a característica de usar conexões para conseguir vantagens. Ainda bem que não vi a verdadeira aparência do Imperador Qin no dungeon. Então vamos invocar mais uma vez. Quer causar problemas, não é? Vamos ver quantas vidas vocês têm para me desafiar. Considerar o que não pode fazer como impossível. Você é apenas um palhaço. Eu fiz um gesto com o dedo para indicar o tom. Você acha que eu estou trapaceando? Tem coragem de me desafiar? O público curioso estava com uma expressão de saudação. Um pequeno invocador que acabou de mudar de classe. Ele realmente quer desafiar o diretor de 6ª classe. É tão fácil quanto um pai batendo no filho. Eu me levantei e disse: não é todo mundo que diz que eu estou trapaceando? Então vamos fazer uma luta. Se eu conseguir vencer, também posso provar minha inocência. Claro, antes de lutar, você deve assinar um acordo de vida ou morte. Vida ou morte, não importa. Os comentários na tela grande estavam rolando loucamente. Qingjiu definitivamente ficou louco. Será que ele ativou um sistema que o torna mais forte ao se colocar em perigo? Não importa se ele pode ganhar ou não. De qualquer forma, o efeito do programa foi totalmente maximizado. A partir deste momento da luta, o nome de Qingjiu realmente vai ser conhecido por todos os fãs de Waxia. E neste momento, Jin Wenjun estava com o rosto contorcido de forma louca. Ele se sentiu extremamente insultado. Seu pequeno inseto não só me desafiou, como se quisesse brincar com a minha vida. Eu sou um cavaleiro da Santa Escudo de nível 5. Você acha que pode me matar? Eu cruzei os braços sobre o peito. Meus olhos estavam cheios de determinação. Assine logo, seu pequeno pestinha. Quando eu mudei de classe, você ainda estava mamando. Se eu não te matar hoje, vou adotar seu sobrenome.
Depois disso, ainda não tinha terminado de falar. O conselheiro canino de Jin Venjun o agarrou. Fuer disse em voz baixa: diretor, não caia na armadilha desse garoto. Um escudo sagrado de nível 5 contra uma invocação de nível 1 é justo. Em nome da reputação da escola, o diretor certamente intervirá para impedir. Não há como apresentar provas de trapaça em pouco tempo. Se continuar assim, o casal vai conseguir se safar. Então, o que você sugere? Não podemos simplesmente deixar assim, certo? Caso contrário, já teríamos cercado. Deixe seu sobrinho, Ma Yuntal, lutar no seu lugar. E ambos os lados têm níveis iguais. Parece justo, o diretor também não vai recusar. Qualquer outro truque será fatal, sem dúvida. Depois de ouvir essa análise, Jin Venjun, escudo de pelagem. Justamente aqui é a área dos estudantes. Uma nova demonstração de justiça apareceu novamente, indicando que alguém completou o nível. Essa pessoa estava de pé, com uma expressão arrogante. Ele murmurou: 30 minutos para completar. Eu, Ma Yuntal, desprezando o primeiro da escola. Ser invencível é realmente solitário. Neste momento, Ma Yuntal está cheio de energia. Ele acredita que é o protagonista do mundo. Ei, você acabou de chamar meu nome? Essa frase repentina quase assustou Ma Yuntal. Perder diretamente no local. Ele achava que era rápido o suficiente. Mas quem imaginaria que alguém poderia ser ainda mais rápido que ele? Ma Yuntal olhou instintivamente para a origem da voz. De repente, ele ficou assustado novamente. Qin Yu, esse inútil, não deveria estar morto? Por que ele ainda está vivo? Jin Venjun puxou seu sobrinho com uma expressão sombria. O desenrolar dos eventos. E o plano do estrategista foi totalmente revelado. Não pensei que teria um dia como o de ser o primeiro Qin Yu. Ma Yuntal riu levemente ao mencionar Qin. Você ainda não é digno de me ajudar a salvá-lo. Se você quer provar sua inocência, primeiro passe por mim. Eu assenti decisivamente. Mas havia dúvidas em meu coração. Mas já não importa mais. Agora, de qualquer forma, quem vier vai morrer. E na plataforma de observação, o diretor, que queria impedir essa palhaçada. A situação mudou um pouco. Voltou atrás. Se fossem 2 alunos, estaria tudo bem, desde que seguissem as regras. Qin Yu, você realmente vale a pena ser treinado como um cachorro? Tudo se resume a esta luta. À medida que os dois se dirigem ao ringue no campo de esportes, Ma Yuntal brinca com o anel em sua mão, preparando-se para a luta de sangue. Antes da luta, eu tenho uma condição adicional. Não sei se você tem coragem de aceitar. Esta luta de vida ou morte. Deve usar equipamentos proibidos. Queremos uma batalha puramente profissional. Isso é bem justo, não é? Levantei as sobrancelhas e não recusei. O oponente provavelmente pensou que eu estava de brincadeira. Usou algum equipamento poderoso. Por isso conseguiu passar rapidamente. Parece que eles estão muito determinados a me matar. Então, não serei educado. Após ambos assinarem o termo de vida ou morte, a batalha na arena começou rapidamente. Uma rede de fios brancos cobria a parte superior da arena. Piscar de olhos e desapareceu. Neste momento, todos os efeitos dos equipamentos na arena foram proibidos. Neste momento, as mãos de Ma Yuntal foram envolvidas por um golpe. Engrenagens precisas se encaixavam pesadamente, justamente ajustadas. Gradualmente se transformaram em um par de enormes punhos de ferro mecânicos. Morra! Ele avançou rapidamente. O punho de ferro vinha em direção ao meu rosto. Este é um golpe que pode ser fatal. Neste momento, eu abri o livro de invocações. Não há necessidade de invocar o Imperador Qin Shi Huang logo de início. Guardar um pouco de mana para emergências. Aproveitar para praticar outras habilidades de invocação de famílias ricas. E as habilidades de invocação de famílias ricas não são algo que Ma Yun com um frango pode enfrentar. Afinal, isso também é um objeto lendário, o selo imperial, com um diâmetro de 4 polegadas, com 5 dragões entrelaçados na parte superior. Diz a lenda. Ninguém pode recusar o que está gravado na face do selo imperial. A tentação de esculpir aqueles 8 grandes caracteres. Eu grito essas 8 palavras e você pode usá-las livremente. O selo imperial. De fato, é assim. Como um verdadeiro filho da China. Eu não só sei o que essas 8 palavras são, como também não consigo resistir à tentação dessas palavras. Recebendo ordens do céu. Que o festival de longevidade seja eterno. Com um rugido baixo meu. O chamado do livro brilha intensamente. 4 é para atingir o céu com um toque de ouro. Apenas vi um quadrado perfeito. Com um dragão dourado de 5 garras. Um selo de jade esculpido de forma vívida apareceu em minha mão. Retire-se, por favor. Eu irradio uma aura de majestade. Como um imperador que governa o mundo. Fazendo todos se sentirem arrepiados. Com um leve toque do dedo. Ma Yuntal, que inicia a carga. Como se estivesse enfrentando 1000 obstáculos. Todo o corpo foi lançado para fora. Os 2 braços mecânicos se quebraram no caminho.
e caíram pesadamente, fazendo um grande buraco no chão. E Jin Venjun, neste momento, estava ofuscante e prestes a explodir. Todos, despreparados, saltaram de repente. Usaram a habilidade mais poderosa da profissão, queda do céu. Oportunidade e alvo, me apoiem, que eu vou morrer. Jin Venjun, você é um sem-vergonha que não respeita as regras. Como árbitro, ele ainda atacou um jovem colega. Meu professor, Huang Yishan, foi o primeiro a reagir. Ele ficou tão irritado que começou a xingar. Mas ele, um pequeno problema de nível 3. Mesmo que quisesse salvar Qin Yu, estava sem forças. Só podia assistir impotente ao gênio cair. Alguns líderes da escola usaram suas habilidades mais poderosas da profissão. Queriam impedir Jin Venjun, mas estavam realmente muito longe. O cavalo levaria 20 segundos para chegar perto do casal. Não havia tempo suficiente. E eu já previa que isso aconteceria. Se você ataca o pequeno, o grande não conseguirá se conter e irá proteger o seu. É apenas uma estratégia básica. Neste momento, já havia uma maneira de lidar com isso. O selo nacional já convocou o convidado do dragão. Dentro de 3 minutos, a verdadeira essência do dragão dentro do anfitrião está transbordando. Irradia a majestade de um imperador. O corpo é amplificado em todas as direções até o nível 5. A intensidade do profissional foi detectada. Quanto maior o dano que está prestes a receber, maior será o aumento para o anfitrião. Eu posso realmente obter pelo menos o poder do nível 5. Eu olho para o céu. Há meteorito que está caindo gradualmente. Sentindo ao meu redor. A aura do verdadeiro dragão ao redor se torna cada vez mais densa. Com as pernas impulsionando, eu salto brevemente para me encontrar com ele. Essa ação parece suicídio para os outros. É a morte. O manual de invocação flutua ao seu lado, emitindo uma suave luz branca. A sombra de uma espada preciosa aparece e desaparece. Conhecida como luz como espada, também chamada de espada do rei Qin. Dizem que é uma espada incomparável que pertenceu ao imperador Qin. Esta espada tem mais de 4 pés de comprimento. Extremamente afiada. Pode cortar tudo. Responda quem usou esta espada. Retorne ao céu para desbloquear o uso. Minha pálpebra não se moveu. Pronunciei diretamente a resposta, Uanjun Bai Qi. Neste momento, a sombra da espada no livro de invocação se solidificou. Uma espada gigante de 1,30 m. Apareceu instantaneamente na minha mão. Neste momento, as duas pessoas estavam a menos de 3 metros de distância. E Jin Venjun estava mordendo os dentes. Com uma expressão feroz, avançou e gritou para eu morrer. Você acha que pode me matar? Eu pratiquei diretamente com as duas mãos. Balancei com força e liberei uma onda de energia da espada. A grandiosa energia da espada cortou a meteorito que estava prestes a cair. O estrondo ecoou por todo o lugar. A névoa matinal gerada pela explosão cobriu a cena sangrenta no ringue. Havia uma atmosfera pesada no local. Os olhos ainda não viram a resposta. Mas todos já tinham a resposta em seus corações. Habilidade central de acúmulo do Cavaleiro Santo de nível 0.5 para ataque furtivo. Um invocador. Com um simples toque de joelho, já se sabe o resultado final. Um membro do conselho ficou tão irritado que bateu na mesa. Eu inicialmente me opus à proposta da família Ma. Recusei-me a deixar alguém sem cérebro como Jin Venjun ser promovido para ser o diretor de ensino. Vocês não ouviram. Agora algo sério aconteceu. Outro velho suspirou. O desempenho do casal explorador. Parece que realmente é possível invocar itens do livro de invocação. Ele não apenas não trapaceou, mas é o único gênio em 100 anos. Mas por causa da proteção de Jin Venjun e da nossa nação, a escola perdeu para sempre este gênio. E todos na plateia estavam sempre atentos às mudanças no ringue. Algo está errado. Por que estou olhando para aquela figura em pé no palco? Não parece ser Jin Venjun. Então, quem é a pessoa em pé no palco? Neste momento, a névoa da manhã se dispersa ao redor. Viase um ringue cheio de ferimentos. A emoção e a figura estavam firmes no meio. E sob seus pés, Jin Venjun estava deitado no chão. O escudo sagrado, usado para defesa, estava quebrado em seu peito. Até mesmo do peito ao abdômen estava exposto. Uma ferida claramente visível. De repente, ele não tinha mais respiração. Lin Hai era um cavaleiro de escudo sagrado de 5ª classe, famoso há muito tempo. Ele foi surpreendentemente derrotado por um invocador de 1ª classe. Como Qin Yu conseguiu isso? O invocador é realmente tão forte. Agora todos não estão apenas surpresos. No fundo, também surgiu um profundo medo de mim. É muito assustador. Ele consegue sempre fazer algo além do esperado. Coisas que os outros não conseguem entender. O importante é que ele sempre consegue. Neste momento, eu tiro a poeira do meu corpo. Solto lentamente um suspiro. Atualmente, com a luz azul, ainda posso invocar Qin Shi Huang uma vez. Com essa carta na manga. Eu também não tenho medo de que alguém se vingue depois. Você realmente matou Jin Venjun.
Isso é o que vem de trás, a familiar Haiseng Kinyu. Você não sabe? Nossa família Ma tem um grande poder em Linhai. Eu franzi a testa e me virei. Eu vi que em um buraco, Ma Yun-Tao lutou para se levantar. Ele foi atingido e ficou congelado. Felizmente, eu tinha um amuleto de proteção que meu pai me deu. Foi assim que consegui sobreviver. E como um filho de uma família influente, Ma Yun-Tao não se permitiu ser derrotado de forma tão vergonhosa. Se não conseguir derrotar Qin Yu, então ele usará o poder de sua família para pressionar Qin Yu, para que ele se ajoelhe e reconheça seu erro. Meu pai é um mestre de venenos de nível 7. O prefeito de toda a cidade de Linhai, ao me ver, ele deve me respeitar. Você, plebeu, não tem medo da vingança da minha família? Eu já avisei meu pai. Ele virá imediatamente. Você só tem 3 minutos para pensar. Embora Ma Yun-Tao estivesse coberto de lama, o rosto estava coberto de sangue. Mas aquela postura arrogante e a presunção de ter alguém por trás não eram disfarçadas nem um pouco. Ao ouvir isso, um sorriso divertido surgiu nos meus lábios. Então, fui até a frente de Ma Yun-Tao. O avião estava observando como um predador, direto em um canto. Parece que você ainda não entendeu a situação atual. Você não tem medo de que meu pai te mate? Meu pai é um dos 10 mais poderosos da cidade de Linhai. Ele tem incontáveis discípulos. Antes que ele pudesse terminar de falar, eu levantei o pé novamente e pisei com força em seu rosto, o pisoteando. Eu olhei para baixo, encarando Ma Yun-Tao. Eu disse com raiva que não sabia quem era seu pai. Mas agora só sei que sua vida está em minhas mãos. Ele sentiu a ameaça da morte. Ma Yun-Tao finalmente entrou em pânico. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Ele gritava internamente, esse cara não tem medo da morte? Meu pai é o famoso Ma do Jiao. Por que ele ainda se atreve a me tocar? Imediatamente, ele se tornou humilde e pediu desculpas. Eu não deveria ter dito isso. Fui eu quem não deixou claro meu status. Eu te dou 10 milhões em dinheiro. Equipamentos à sua escolha. Se você tiver alguma necessidade, pode pedir à vontade. Desde que você me libere, eu satisfaço qualquer coisa que você quiser. Eu olhei para Ma Yun-Tao com desdém. Parece que você ainda não entende. Se trocássemos de papéis, você acha que poderia me poupar? Dizer que me pisou com força. A traqueia de Ma Yun-Tao foi esmagada. De repente, ele perdeu toda a vitalidade. E essa cena ficou gravada na mente de todos, não conseguindo esquecer por muito tempo. A tela grande também estava rolando comentários incessantemente. O pai da Rua 7 e o avô da Rua 8. Isso pode ser considerado uma das maiores forças. Qin Yu diz que se deve matar, então se mata. Espero que a escola consiga proteger esse gênio. Eu não tenho simpatia pela família Ma. Agora estou me voltando contra Qin Yu. O que fazer se não quero que ele morra? E o diretor, sentado na plataforma alta, me observa atentamente, como se pudesse ver em seu rosto cheio de confiança. O meu eu de antigamente. Deixe pra lá, eu já vi o invencível. Mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, vou proteger o casal. Neste momento, no 26º andar da Fujio Technology Company, na posição principal da mesa de conferências, um grupo de executivos da empresa está discutindo. E eles não perceberam nem um pouco que pequenos insetos pretos estão subindo pelas pernas das calças e entrando em seus ouvidos, e se dirigindo diretamente ao cérebro. Após alguns gritos de dor, uma voz fria ecoou. A distância para reunir os fundos do plano de devoração já está muito próxima. A mãe da vida se tornará a primeira a chegar ao alto nível de Luxin. A mágica e, neste momento, Sam Engui teve sua expressão se tornando incrivelmente ardente, como o mais devoto dos fiéis. De repente, o rosto ficou pálido. O tom também estava cheio de confusão e perplexidade. A alma da praga do anel espiritual do 7º apóstolo se quebrou. Duya morreu. Neste tempo sem deuses, alguém conseguiu matá-lo. O oficial fechou os olhos, comunicando-se de forma italiana. Os outros 5 apóstolos. As sombras dessas 16 figuras de apóstolos foram projetadas aqui. Senhores, vocês devem sentir que Duya morreu, certo? Lan Xin recuperou seu poder de visão divina. Para evitar que imprevistos aconteçam novamente, o plano precisou ser feito com antecedência. Nos olhos do apóstolo da destruição, passou uma sombra densa. Se mais um apóstolo morrer, o poder da mãe da vida se enfraquecerá novamente. Minha habilidade é imitar e controlar. Meu corpo não é bom em combate. A coleta de vidas ficará a cargo de vocês. A opinião dos 6 apóstolos estava unificada. Planejamento antecipado. Agora é hora de apresentar a colheita de vidas. O apóstolo da destruição riu descontroladamente e disse: meu corpo está no país das flores de cerejeira, dentro de um vulcão em Kyoto. Faz tempo que não mato ninguém. Quero transformar o país das flores de cerejeira em uma zona de morte. E a cidade costeira está a uma distância. Neste momento, todos estão imersos em discussões sobre mim, sem saber que uma
Ação de massacre dos apóstolos mágicos está prestes a acontecer. De repente, Bai Ruolin agarrou minha mão. Com um tom que quebra Qin Yu. Venha comigo para casa. Eu pressionei a mão em dúvida. Pequena rica, isso não esconde quem você é. Quer me levar para casa e me explorar completamente. E Bai Ruolin fala rapidamente, pensando em várias coisas. O vinho de veneno de cavalo é famoso por ser cruel e traiçoeiro. Se ele te pegar, você vai morrer de forma horrível. No entanto, meu pai é um poderoso que pode ser comparado ao vinho de veneno de cavalo. Se você voltar comigo, eu farei com que meu pai te proteja. Eu fiquei surpreso. Então, Bai Ruolin queria usar o poder da família para protegê-lo. Mas eu realmente provoquei um forte de nível 7. E ainda por cima, é do tipo que não vai parar até morrer. Nós somos apenas colegas de classe. Sua família não tem motivo para me ajudar até esse ponto. Então, melhor deixar pra lá. Bai Ruolin estava com uma expressão cheia de teimosia. Sua voz estava carregada de choro, e se necessário, eu vou me forçar a morrer. Eu com certeza conseguirei proteger você. Nesse momento, o diretor viu que o Invencível também havia chegado diante dos dois. Vocês são alunos da escola. Qualquer problema que surgir, naturalmente, será resolvido por este diretor. Neste momento, no céu do campus, uma massa verde de veneno gradualmente se transformou em uma forma humana. Um rugido ecoou por todo o campus. Quem mexeu com meu filho? Maduzou, saia daqui! Maduzou estava vestido com uma armadura verde escura, pairando no ar. Seus olhos verde escuros estavam procurando abaixo, mas não encontrou a sombra de seu filho. Onde está Tão agora? Maduzou não sabia que Mayuntal já havia sido pego. Ele nunca imaginou essa possibilidade após a morte. Afinal, na sua concepção, Lin Hai é alguém que ninguém ousa tocar em seu filho. E ninguém na plateia se atreve a contar essa notícia para Madugil. Pode ser que ele seja visto como um saco de pancadas, suportando a fúria dos poderosos durante esse tempo. Não vale a pena. Eu lhe dei um olhar tranquilizador a Bai Ruolin. Ela se desvencilhou de sua mão. Com uma expressão calma, disse a Madugil: seu filho já está morto. Nesse momento, Madugil achou que tinha ouvido errado. Ele perguntou novamente em voz alta: o que você disse? Afinal, a morte de um ente querido pode ser difícil de aceitar de imediato. O corpo do seu filho e do seu cunhado estão ali. Todos foram mortos por mim. Em um instante, o céu, que antes estava claro, rapidamente escureceu. As pupilas de Madugil se encheram de raiva. A raiva se voltou contra ele. Muito bem, eu vou te jogar na caverna das 1000 serpentes, suportando a dor das serpentes. E todos vocês terão que acompanhar meu filho na morte. Ele levantou a mão e acenou. Várias paredes de veneno de dezenas de metros apareceram, justamente encaixadas ao redor da escola, dominando completamente. E o gás venenoso começou a se espalhar dentro das paredes. O veneno fez com que 2 alunos desmaiassem instantaneamente. Esta é uma habilidade de grande destruição do mestre do veneno. A força do veneno é tão intensa que, se você for envolvido por ele, a menos que mate Madugil, caso contrário, em 1 hora, você se tornará uma poça de sangue. Alguns alunos que estavam lutando para se manter, disseram indignados: nós somos inocentes. Por que você ainda quer matar a família Ma? Uma família tão grande. Não faz sentido algum. Não me importa quem está certo ou errado. De qualquer forma, meu filho está morto. Vocês terão que acompanhar na morte. Nesse momento, uma sugestão invisível surgiu. Madugil, como se estivesse em um lugar deserto, percebeu que o perigo estava se aproximando. Iniciar o deslocamento nos pés. Os sapatos se esquivam e caem. Felizmente, ele tem equipamentos de alerta que o avisam sobre a chegada do perigo. Se ele fosse atingido por esse golpe, seria um golpe devastador. Ele olhou para trás, para as seções transversais de 3 prédios escolares, esperando-o completamente. Uma gota de suor frio escorreu, com um sentimento de apreensão. Desta vez foi apenas um aviso. Ele viu um homem de cabelos brancos, um idoso com algumas rugas no rosto, segurando um galho de pessegueiro na mão, vendo o veneno do cavalo invencível. O nome do oponente surgiu em sua mente. Uma expressão séria passou por seus olhos. Gia Invencível era um espadachim do 9º nível, o espadachim celestial do Lótus Azul. A distância até aquela lendária meia-vida está a apenas um passo de distância. Dizem que há 20 anos, ele entrou em um de nível supremo. Levou 3 meses. Foi só então que Gia Invencível retornou à realidade. Ele não apenas ficou gravemente ferido. Seu nível caiu de 9 para 6. Sua mente quase enlouqueceu. Vendo o senhor, não me engane, jovem aprendiz. Eu não sou tão fácil de enganar. A opinião de aviso claramente foi você que distorceu, não é? E você parece só conseguir mostrar essa espada. Caso contrário, por que você segurar firmemente as mãos que querem tremer? Tem medo que eu perceba?
E Gia Invencível fechou os olhos e ficou em silêncio. Isso pode ser considerado uma admissão. Parece que só posso lutar com minha vida em jogo. Uma voz confiante surgiu, era o diretor. Realmente não há necessidade de agradecer a você por ter atrasado alguns minutos. Eu me coloquei na frente de Gia Invencível. Uma luz dourada emanava do chamado em minha mão. A força do veneno liberado anteriormente por Mavinho Venenoso. A toxicidade era muito alta. No final das contas, seu painel ainda era de alguns pequenos invocadores. Não conseguiam suportar. Então, tive que invocar novamente o selo de Jade, para resistir com a energia do verdadeiro dragão. A quantidade de mana, que já era baixa, perdeu mais um pouco. Isso também fez com que eu quisesse invocar Kim Primeiro Imperador. Precisava recuperar mais 30 pontos de mana. Felizmente, o diretor apareceu para atrasar um pouco. Eu dei um sorriso amargo. Também fiquei mais esperto. Em seguida, ele chamou a alma daquela pessoa que não via há muito tempo. Eu, em nome do invocador, desperto sua alma adormecida. Venha à realidade, Kim Huang Indizen. Então, uma luz deslumbrante brilhou no céu. Um riso de dragão ecoou ao longe. As toxinas que pairavam ao redor da escola foram purificadas pela luz. O fim se dissipa. No espaço, duas cabeças de dragão negro aparecem, competindo para se libertar. Eu também fiquei levemente surpreso. A velocidade desta invocação. Como pode ser mais rápida do que no cenário? Neste momento, os olhos de Mavinho Venenoso estão ligeiramente semicerrados. Ele está calculando secretamente em sua mente. Ele ainda tem 3 itens de alta qualidade em seu corpo. Itens desse tipo podem aumentar o poder de combate, juntamente com a assistência da Cobra Rei de Óculos, que ele liderou por metade da vida. As duas cabeças de dragão negro não são temíveis. Se você só tem esse tipo de habilidade, então é melhor você deixar sua vida em paz. Após dizer isso, Mavinho Venenoso salta para a língua. Ele comanda a Cobra Rei de Óculos a lançar um ataque. Uma poça. Um veneno capaz de transformar um forte de 6 níveis em sangue instantaneamente. No bronze do dragão negro, aparece um traço de desdém humanizado. Ele nem se dá ao trabalho de se defender. O veneno, ao encontrar a luz dourada, simplesmente se dissipa. Essas luzes que cercam o dragão negro, não apenas a parede de veneno que eu criei, dispersou as substâncias corrosivas, e ainda conseguiu bloquear o veneno da Cobra Rei. Mavinho Venenoso não conseguiu um golpe, e se preparou para tentar novamente. E nesse momento, apenas 3 segundos se passaram desde que as duas dragões negros apareceram. Apenas se passaram 3 segundos. A fenda no espaço se ampliou novamente. Em breve, mais 3 dragões negros desceram rugindo sobre a guarda do coração puro. A pressão sutil da linhagem dracônica era ainda maior. 5 dragões negros de nível 7. E cada um mais poderoso que o outro. O espírito de veneno meio-vivo sob os pés de Mavinho Venenoso tremia incontrolavelmente. E até queria abandonar seu mestre para escapar. Mavinho Venenoso tentou abrir a boca para dizer algumas palavras duras. Mas as palavras não saíram. E suas pupilas se contraíram de repente. Uma força incrivelmente violenta e brutal se acumulava naquela fenda no espaço, em harmonia com a luz dourada amarelada da terra. Mais aterrorizante é o dragão de 9 cabeças, arrogante e indomável. O dragão negro, sedutor e exausto. Em suas costas de dragão, cada um tem uma corda, puxando algo após a fenda. Céus, é o dragão de 9 cabeças puxando oficiais? O que está sendo convocado aqui? Ao longo de 500 anos, outras profissões já foram claramente estudadas, mas apenas o invocador é uma exceção. Os demais, você é meu Deus. Ao ver o dragão de 9 cabeças surgir, há um Deus que não pode ser parado. Vendo Gia Invencível silenciosamente guardar o galho da árvore de pêssego, seu corpo tenso gradualmente relaxou. Neste momento, Mavinho Venenoso estava sem ânimo. Não havia mais nada. O escritório de Veilin, o orgulho dos 10 melhores mestres do mercado de Aichi, dos líderes de família. Usando o dragão negro de 8 cabeças e 7 garras. Um dragão negro de 8 cabeças puxando a carruagem amarela. Que tipo de pessoa deve estar neste carro? 9 alcançando o pico. Ou talvez seja um semideus da lenda. De qualquer forma, não importa qual, todos são seres que ele não pode desafiar. Mayuntal, seu fedido. Afinal, que ser aterrorizante ele provocou? 17 meteoros cruzaram o céu, permanecendo sobre a escola. Um homem vestindo uma armadura prateada, com um rosto que parecia um pescoço de torre de ferro. O homem forte de Luoxan Lago disse. O adivinho disse que algo grande vai acontecer na Estrela Azul. E aqui, justamente apareceu uma aura que não pertence à Estrela Azul. Deve ser essas 9 dragões negros, certo? Irmão, vamos agir. Ele disse. O homem forte de Luoxan Lago retirou do depósito de equipamentos uma machadinha que era mais alta que ele. Uma machadinha de 2 metros chamada Perenflor. Eu olhei confuso para o visitante inesperado no céu.
E fiquei levemente surpreso com o nível 9 do Homem de Luotian Lago, sentindo uma leve surpresa. Mavinho venenoso. Ele ainda pode trazer reforços de 9 poderosos no auge. Mas não importa. Minha intenção se moveu levemente, acelerando a velocidade da invocação. Neste momento, na sala de transmissão ao vivo, algumas pessoas também reconheceram as faixas de benevolência no céu. Uau! À frente estava alguém vestido de branco. Uma pessoa com um olhar afiado como uma faca. É o nosso grande marechal Zousel Claro. O grande marechal não estava de guarda na periferia da fenda do abismo? Como ele veio correndo de tão longe até a cidade das Antílopes? Tenho um pressentimento de que algo grande está prestes a acontecer. E Zousel Claro não estava surpreso. Alguém conseguiu reconhecê-lo. O mais surpreendente ainda era o dragão negro à frente, cheio de mistério. Quando viu as cordas nas costas do dragão, ele finalmente teve uma epifania. Ele alertou seus companheiros para terem cuidado. Este dragão negro de 9 cabeças é apenas um montaria. O verdadeiro perigo está atrás. Ao ouvir isso, o homem de barba espessa exclamou ao ver o dragão de 9 cabeças como montaria. Deixe-me ver quem você realmente é. Com um machado grande de flores de pera em mãos, todos ficaram surpresos. A pessoa já entrou no auge do modo de batalha frenética. O deus da guerra profissional que tosse sangue. Estado de batalha sanguinária. Está prestes a se lançar ferozmente sobre a cabeça de um dragão negro. A cabeça do dragão negro. As fendas espaciais descontroladas se dissipam. Uma luxuosa carroça de incenso de 9 dragões foi puxada para fora da fenda pelo dragão negro. Decoração luxuosa e valiosa. O dragão dourado de 5 garras bordado, simbolizando a identidade imperial, esculpido na carroça. Apenas um grito autoritário veio da carroça. O grande homem do lago Luotian estava coberto de herança. O efeito da batalha sanguinária foi forçado a terminar, como se tivesse sido abafado por um par de mãos invisíveis. Foi lançado diretamente para fora e caiu no chão. Apenas um grito foi suficiente. E instantaneamente derrotou o deus da guerra Qin 5 oceanos de nível 9. Não só isso. Após a chegada dessa existência de identidade desconhecida, todos sentiram suas almas, como se uma grande pedra tivesse caído. O sangue em seu corpo parecia ter congelado. Zousel Claro olhou para o grande buraco feito no chão. Seus olhos se estreitaram levemente. Ele entrou em um estado de prontidão, como se fosse uma chita. A qualquer momento, poderia lançar um ataque feroz sobre a presa. Os outros membros da equipe também eram competidores de elite da 9ª edição. Não eram pessoas comuns. Assim que o capitão iniciasse o ataque, eles responderiam imediatamente em cooperação contra essa criatura de identidade desconhecida. Executar uma ação de decapitação. Se eu soubesse dessa ideia ingênua deles, eu provavelmente riria em voz alta. Sobre a ação de decapitação do Qin I Imperador Mítico. Você não está brincando, está? Cozinhou por alguns segundos. Uma voz majestosa ressoou novamente sobre o olho do dragão. Testemunhe porque não é caro. Este é Qin 5 oceanos, que saiu do buraco com um baque. Estava prestes a recuperar a fábrica com um machado de pedra em mãos. Então ouviu uma voz carregada de autoridade celestial. Em seguida, sua mente ficou em branco. Seu rosto expressou medo. Uma pressão sutil e quase imperceptível cobria cada direção do corpo. A força de se ajoelhar involuntariamente e sem controle. Não era apenas Qin Vuyan. Até mesmo a general divino deusa da guerra apenas conseguiu suportar por 3 segundos. No final, acabou se arrastando obedientemente pelo chão. Como o grande marechal da grande mansão, Zousel Claro viu o desempenho de seus colegas tremendo de medo. Isso é um ataque mental? Porque até mesmo um profissional no auge por 9 vezes ficou desmoronado com apenas uma frase do oponente? O oponente não é um ser humano? Definitivamente não se ajoelharia como um invasor. No entanto, seu orgulho durou apenas 6 segundos. Aquela leve pressão imperial que vinha do rosto do carro ficava cada vez mais pesada. Quase o fez perder o fôlego. O que é ainda mais desesperador é que ele agora não consegue abrir o armazém de equipamentos. Mesmo relutante, Zousel Claro ainda assim se ajoelhou, tremendo as pernas. A grande Xia realmente está prestes a acabar? Será que é verdade como o adivinho disse? Não conseguimos resistir. E foi nesse momento que eu comecei a andar. O grande marechal Feng Han não sabia. Por que vocês estão se intrometendo nos meus assuntos com vinho venenoso? Nos assuntos do vinho, atacando imediatamente meu espírito invocado. Mas quem se atrever a bloquear meu caminho, não terá um bom fim, não importa quem seja. Zousel Claro parecia ter ouvido alguma notícia chocante. Ele levantou a cabeça de repente. Você está dizendo que essa existência de nível semideus montada a cavalo é um profissional da sua guilda que você invocou? Mesmo que Zousel Claro não quisesse acreditar, tudo estava diante de seus olhos. Ele não teve escolha a não ser agir. Diante daquela que,
No mínimo, era um semideus. Após a liberação de uma leve pressão do ser vivo, os outros não se apressaram a se ajoelhar. A expressão de medo foi completamente quebrada. Ele apenas parecia calmo como um amante. Shin não se importava e agia como se nada estivesse acontecendo. A resposta já estava clara como a luz do dia. Este semideus é na verdade um jovem que acabou de mudar de classe. Invocado. Neste momento, a visão de mundo de Zou Céu Claro desmoronou completamente, esforçando-se por décadas. Mas não tinha nem mesmo o direito de fazer o oponente agir. Isso já era suficientemente frustrante. Não é de se admirar que o adivinho me disse para não resistir de jeito nenhum. Esta definitivamente não é uma força que eu possa enfrentar. A Lanxin acabou. E provavelmente será destruída por este jovem? Eu não aceito isso. A mentalidade de Zou Céu Claro foi abalada. Ele murmurou desanimado, com a expressão abatida. Ao ouvir isso, franzi a testa. Parecia que eu tinha sido injustamente caluniado. E ainda por cima, destruir a Lanxin. Esse tipo de comida em grande quantidade pode ser consumido à vontade. Mas você não pode falar qualquer coisa. Quem te disse que eu quero destruir Lanxin? Eu já disse que isso é uma rivalidade pessoal entre mim e Mavinho Venenoso. Zou Céu Claro ficou surpreso. Não quero destruir o mundo. Para que você invocou este semideus? Precisamos invocar um semideus para derrotar um novato da Rua 7? Eu só levantei as mãos, sem saber o que fazer. Eu só atendi agora. Só tenho esta habilidade de invocação. Zou Céu Claro e Gil. Os colegas que só conseguiram subir para o nível da Rua 9 após uma vida de esforço. Ao ouvir essas palavras, dava vontade de bater a cabeça em uma parede. A primeira habilidade do invocador é invocar um poderoso de nível semideus. Quem disse que invocadores são uma profissão sem futuro? Isso é claramente a profissão mais incrível de todos os tempos. No entanto, eles também perceberam uma coisa. Quando enfrentaram os amantes, foi um grande mal-entendido. Se o oponente é realmente o cataclismo mencionado pelo mestre adivinho, já teria usado suas habilidades para matar. Por que perder tempo conversando com eles? Zou Céu Claro explicou a situação novamente. Kim Universo finalmente entendeu. Então era Zou Céu Claro. Após receber a mensagem do adivinho antes de morrer, também sentiu a presença de Lin Hai. Havia uma presença que não pertencia a Lan Xin, que apareceu à força. Isso fez com que as duas coisas se tornassem uma só. As duas partes começaram a se agredir mutuamente. Eu apoiei o queixo na mão. De repente, uma cópia do local em ruínas apareceu na minha mente. As palavras que aquele homem-corvo disse antes de morrer. O plano de devorar. Eles logo estarão aqui. A história de Lan Xin será destruída. O invocador é a esperança da China. Essas informações se combinam. Neste momento, tive uma ousada suposição. Existe uma possibilidade de que eu sou o salvador deste mundo. E Zou Céu Claro é incurável. Olhando para mim. Embora o invocador seja bastante absurdo, ele conseguiu invocar um semideus com um único toque de poder. Pode-se dizer que, além do filho escolhido, ninguém mais consegue chamar o nome do invocador. Quanto a como Kim Yu soube sobre aquele semideus, a questão da alma, ele também não se atreveu a perguntar. Já que é um mal-entendido, isso pode ser resolvido. Minha consciência pode se conectar ao invocado. Além disso, o invocado atual parece não ter alma. Apenas possui um corpo poderoso. Atualmente, pode-se dizer que eu sou Kim I Imperador. O Imperador também é um rei. Minha intenção se moveu levemente. Desvendar aquela aura vinda do ser superior. Revelou um sorriso gentil. Cada um de vocês deve deixar um item de equipamento. E então podemos considerar que isso nunca aconteceu e ir embora. Os assassinos, incluindo Zou Céu Claro, estavam com expressões confusas. Não é que o mal-entendido já foi esclarecido? Por que ainda estão perguntando por itens? Kim 5 Oceanos é uma pessoa generosa. Ele tem uma personalidade bastante despreocupada. Não pude deixar de perguntar, como assim? Você é considerado um jovem. Como você se atreve a nos extorquir, um grupo de veteranos? Não há nenhuma regra. A conversa ainda não terminou. De repente, uma imponente aura se espalhou. Kim 5 Oceanos estava oferecendo um banquete e reprimindo o grupo na caverna. E eu apenas dei uma risada fria. Que regras ridículas. Você não entendeu a situação. E veio correndo com um machado para atacar. Eu também sou considerado um veterano. Lan Xin respeita apenas os fortes. Eu não sou desse tipo de moralismo. Se você me irritar, terá que pagar o preço. Cada um deve ter um equipamento que não seja inferior ao nível lendário. Não me faça repetir. E a presença do semideus do olho do dragão ainda estava ao lado, observando com atenção. Entre os 4 cavaleiros do armazém de equipamentos, tirou um equipamento de nível lendário e passou para mim. Eu peguei cada tesouro nas mãos. Não coloquei na mochila, mas me virei e gritei para Zalrica Vitória e Bai Flor de Jasmine. Vocês dois, dividam esses 4 itens.
Neste momento, os dois estavam ainda mais confusos. O que minha mãe está fazendo parada assim? As falas e equipamentos são suficientes para vocês até se formarem na profissão. Não é necessário dizer mais. Quando entrei na masmorra, apenas vocês dois me deram equipamentos. Somente após minhas repetidas solicitações é que esses dois reagiram. Em seguida, cada um escolheu 2 peças de equipamento adequadas. Essa cena foi de matar os espectadores. Inicialmente, havia pessoas rindo. Esses 2 idiotas ainda foram investir em alguém que estava quase morrendo. Mas quem poderia prever as reviravoltas da vida? Mas acabaram trocando por 2 peças de valor incalculável. Equipamentos super raros. Não se encontra uma oportunidade dessas nem com lanternas. No entanto, esse grupo ganancioso nunca saberá. A amizade entre estudantes, às vezes, é tão pura. Zalrica Vitória fez uma expressão reflexiva. Cara, esta manhã eu estava preocupado se você estaria ao lado. À tarde, você se tornou o braço forte. Aqueles que duvidam de você são todos palhaços. Vocês não precisam mostrar essa expressão. Eu sempre fui eu. Eu sempre retribuí favores com gratidão. Mas se alguém ousar me provocar, eu os eliminarei sem piedade. Nesse momento, Zoucel Claro e os outros se entreolharam, junto com o casal, extorquindo seus equipamentos. É para retribuir um favor, usando flores emprestadas? Kim 5 oceanos ainda mais, com o canto da boca tremendo, retribuiu o favor. Usar mitos e equipamentos é realmente desumano. Neste momento, todos acreditavam que esta cerimônia de transição chegaria ao fim. No céu, de repente, milhões de morcegos negros voavam na direção sudeste, e na direção oeste. Uma luz roxa ofuscante subia aos céus, fazendo o chão tremer. Um som sombrio ecoava nos ouvidos da multidão. Eu sou o apóstolo do caos e do mal. Nós iremos saudá-los com o sangue de vocês. O Deus da guerra está chegando. Por favor, testemunhem este som que é como o sussurro de um demônio. Isso é inquietante. Caramba, ainda são 3 horas da tarde. Como o céu ficou escuro. Tem muitos morcegos. Isso significa que vai ter um terremoto? Cara, você está cego? Isso não são morcegos comuns. Essas criaturas são bestas ferozes. O nível mais baixo é nível 2. Acabou. Lin Ai vai se dar mal.